Olá, olá, olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre estudo em grupo. Será que isso aí funciona? Será que dá certo? Ou será que vale a pena? Bem, se você quer saber todas essas respostas, não sai daí. Roda a vinheta! Ok, bora lá! Vamos lá, gente! Vamos falar sobre grupos. Sobre o que é bom, o que é ruim, quais são os riscos. Vamos falar sobre tudo isso. E vamos falar agora. Qual é o problema maior, o maior risco que você pode ter quando você forma um grupo de estudo? Distrair. Esse é o maior risco que você pode ter. Por quê? Porque quando você está em casa sozinho, querendo ou não querendo, você sabe que você tem uma coisa para fazer. Então, por mais que você se distraia, você fala, pô, distrair, caramba, tem que fazer alguma coisa para melhorar. E aí você se controla. Agora, quando você está no meio de pessoas, você não depende só de você. Não há uma dependência apenas de você. Há uma dependência de várias pessoas ao seu redor. Então, se não tá todo mundo na mesma pegada, gente, não vai rolar. Se você tá numa pegada, por exemplo, vamos supor, agora estamos em quarentena, estamos todos em casa, cada um tá vivendo a sua vida. E aí vocês vão se juntar vamos supor que seja por videoconferência lá, via videoconferência, para não falar um ou outro, né? Vamos falar de videoconferência. Então junta todo mundo lá na videoconferência para conversar um com o outro. Beleza. Só que você tá cheio de fofoca para contar. E seu amigo também tá cheio de fofoca para contar. Então, se vocês não tirarem essas distrações de lado e colocarem o estudo à frente disso, vai perder tempo. Vocês vão perder tempo. Vocês vão fofocar, vão papiar, vão saber, vão dar risada, vão fazer um monte de coisa, menos estudar. Por isso que eu falo que esse é o maior risco. Se a gente for um pouco além, um pouquinho além, vamos dizer então que tá todo mundo na mesma pegada, ok? Tá todo mundo querendo estudar, tiraram de lado as distrações. Qual é o outro problema que nós temos? Comprometimento. O que é comprometimento, Camila? Comprometimento é o simples ponto de assim, eu sei que no meu Enem ou na minha prova eu tenho que tirar 80. Se eu tirar menos do que 80, eu não vou passar. Se eu tirar mais que 80, eu tô no lucro. Mas 80 é minha regra. Porém, o meu amigo aqui do lado, que está fazendo o grupo comigo, tem a meta dele de 50 e não de 80. Qual é o problema? Até aí, não tem problema nenhum. O problema é que se esse de 50 vai se comprometer de estudar tanto quanto você é de 80. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Para deixar um pouco mais claro. Você quer estudar para gabaritar a prova. Você está se matando, se empenhando para isso. E seu amigo, ele está se empenhando para tirar a média. E apenas a média. Ele não quer estudar mais do que isso. Ele não quer se comprometer a mais do que isso. Então, para ele, se ele chegar na média, tá bom. Ele não vai dar o a mais, que é o que você vai dar. E aí a balança fica desigual. Se a balança ficar desigual, o que pode acontecer? Nessa desigualdade entra a distração. E aí, como para ele já vai estar o suficiente, ele vai começar a querer te distrair. E você tem um foco. Entenderam qual é o risco aqui dessa balança fora de ordem? Qual é o outro problema que a gente pode falar? Paciência. Gente, eu sou uma pessoa praticamente desprovida disso. Não, sério, sou. O meu noivo, ele tem uma paciência longânima, ele tem uma hiperpaciência. Ele faz as coisas com mais calma. Eu já quero tudo pra ontem. Já quero tudo já, agora, aqui. Vamos. Eu sou assim, ele é diferente. Dá certo? Dá certo.
se houver um compromisso entre ambas as partes. Se não houver, não dá. Então, vamos supor, você é uma pessoa que nem eu, que não tem muita paciência, como diria a Suzana Vieira, para quem está começando. Não tem lá tanta paciência assim. Você se ajuntou com um grupo que são pessoas no mesmo nível que o seu. Nível, eu não digo dessa parte preconceituosa da coisa, pelo amor de Deus, entendam isso. Não estou falando de classe social, etnia, religião, qualquer outra coisa dessas assim que causam preconceito. Não, eu tô falando de nível de expertise, que eu vou chegar no próximo tópico. Nível de conhecimento. Por exemplo, eu sei o que é a fórmula de Bhaskara e para que ela é utilizada. Você, meu amigo que vai estudar comigo, sabe o que é a fórmula de Bhaskara e para que ela vai ser utilizada. Vamos supor que vai chegar uma terceira pessoa que não sabe nem o que é a fórmula de Bhaskara e nem o que ela é utilizada. Então, vamos dizer de novo que a balança vai estar desigual. Vocês vão ter que parar a continuidade dos estudos, porque depois da fórmula de Bhaskara entraria, vamos supor, equação de segundo grau. Então, depois disso, eu acho que a fórmula de Bhaskara é de equação de segundo grau. Acho que agora eu já esqueci. Gente, é por isso que acontece, entendeu? Vamos esquecer depois disso, mas vamos supor que seja, não sei mais. Ai, me perdoa, meus professores de matemática. Foi bom. Vamos lá? Vamos supor que vai entrar uma coisa mais difícil, que agora eu não consigo lembrar nada de matemática assim. Mas vamos supor que vai entrar isso logo em seguida. Se for entrar, vocês vão ter que voltar um pouco, retroceder um pouco do seu estudo para explicar para o seu amigo o conteúdo, para depois vocês seguirem juntos. Porque grupo é isso, gente. Não tem como um grupo, um puxar para um lado, outro puxar para o outro, outro puxar para o outro, outro puxar para o outro. Não rola. É igual um barco. Um barco lá que você tem que remar. Se um remar para a direita e o outro remar para a esquerda, sabe o que acontece? Vocês andam em círculo. Não sai do lugar. Se os dois remarem para a direita juntos, vocês vão para a direita. Se os dois remarem para frente juntos, vocês vão para frente. É assim que acontece. Isso é trabalho em grupo. Isso é estudo em grupo. Não tem como fugir disso. Então, se você não tem a paciência de esperar o teu coleguinha que está entrando no teu grupo agora, com esse déficit aí de conteúdo para andarem juntos, o grupo não vai virar. Não vai dar certo. E aí eu entro no outro tópico que chama expertise. O que é expertise? Conhecimento ou previamente adquirido, ou conhecimento que trouxe de bagagem de vida. Por exemplo, quando fui prestar vestibular para medicina, eu já era fisioterapeuta formada. Eu já tinha minha formação. Então, eu trouxe de conhecimento prévio de ensino médio, mais o conhecimento de expertise de vida para trazer no meu vestibular. Entenderam? Então, isso precisa ter uma troca satisfatória. Qual é o risco dessa expertise? Por exemplo, vocês já perceberam que eu sou uma noob em matemática. Já deu para perceber isso. Se eu me ajuntar com uma outra pessoa que também é noob em matemática, não vai haver essa troca. Ninguém vai ensinar ninguém. Ninguém vai ajudar ninguém. Seria quase dois cegos dando a mão e andando sem auxílio nenhum. Vocês conseguem entender isso? É como se você apagasse a luz e andasse no escuro. Não vai rolar. Entendeu? Por isso que um grupo satisfatório, e aí agora eu entro... Ok, Camila, você falou todos os riscos, você está me contando tudo que é ruim em grupo. Tem alguma coisa que é boa? Vale então a pena eu fazer um grupo? Vale. Mas vale, depende. Por que vale, depende? Porque depende, primeiro, se você se conhece. Lembra lá do vídeo de se conhecer? A técnica de estudar. Qual é a sua técnica de estudar? Se você se conhece ao ponto de saber que quando você se juntar com uma amiga, ou com um amigo, ou com um colega, ou com uma colega, você vai ter o domínio próprio de não se distrair, de focar naquele objetivo. Camila, você tá me falando que quando eu me juntar com os meus amigos, eu nunca
Vou poder ter um momento de alegria? Caro Padawan, dá! Lógico que dá! Vamos lembrar daquele videozinho que eu falei de organização? Organizando bem, vocês têm um tempo de estudo satisfatório e tem também um tempo de aproveitamento de amigos, que inclusive eu comentei que precisa ter. Inclusive. Então, gente, tudo dá para se fazer se você organizar e for aberto no jogo. O que é aberto no jogo? A parte que eu falo que, assim, é uma das partes, uma das sacadas um pouquinho mais difícil de ter quando você é um pouco mais novo. Mas dá. Você, no fundo do seu coração, você sabe bem aqueles teus amiguinhos que você pode socorrer. Você sabe qual é aquele teu amiguinho que entende pra caramba de matemática? Você sabe qual é aquele teu amiguinho que conhece pra caramba de biologia? Você sabe. Então, você consegue peneirar ali e selecionar o teu grupo de estudo. Camila, não tenho paciência para grupo de estudo, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, preciso de ajuda. Ok. Espera só um minutinho que eu vou te contar um pouco da minha trilha sonora da minha vida. Só um minutinho, deixa eu falar esse pedaço para vocês. Ok, falei um monte de coisa ruim. Vou falar coisas boas agora. Grupo de estudo é bom, sim. Sabendo jogar bem é bom. Porém, tem que ter esses pontos. Primeiro, distração não pode ter. Não pode. Tem que estar todo mundo remando para o mesmo lugar. Tendo o mesmo objetivo, passar no vestibular. Beleza? Todo mundo aqui quer passar? Todo mundo aqui quer passar. Então, vamos todo mundo focar. Segundo, você precisa saber quais disciplinas cada um tem a expertise. Você, fulaninho de tal, é bom em matemática, me ensina matemática. Você vai ensinar para esse grupo o que vai cair no vestibular de matemática. Eu sou boa em biologia, eu vou te ensinar, porque eu sei que esse é seu déficit, esse é seu problema, eu vou te ensinar biologia. Fulaninha de tal, você vai ensinar sociologia pra gente. Se dividir, a gente soma. O problema é que se todo mundo quiser dominar o grupo, não rola. Então, todo mundo tem que se apoiar, se ajudar, colaborar. Essa é a palavra. Grupo é bom porque tem troca de informação, tem troca de expertise. Vou contar um detalhezinho da medicina, só para dar um gostinho. Quando eu estava lá, a gente tem aula de anatomia. Que estuda anatomia? Todos os ossos, músculo, corpo, funcionamento deles, tudo. Tudo que você tem nesse corpinho. Então, a gente vai saber os nomes dos ossos, os nomes dos músculos, os nomes dos ligamentos que nós temos nos corpos, partes, detalhes dentro desses ossos, onde esse músculo se origina dentro desse osso, onde ele finaliza dentro desse osso, tudo, todo esse pedaço. Existe um músculo chamado sartório. Quando a gente estava estudando em grupo lá na sala, eu fiz uma piada que eu já tinha ouvido na medicina. Lembrou da expertise? Aí que ela entra. E eu fiz uma piada para as meninas. Nunca mais elas esqueceram o nome desse músculo. Sabe por quê? Ele é o músculo da coxa. Ele fica bem entre uma ponta lá do joelho até a ponta interna da coxa. Então eu fiz a brincadeira. Gente, ele é um músculo sartório, é porque ele sarta. É uma piada tão idiota, mas nunca mais você esqueceu. Troca de informação. Isso é bom, porque se você tem essa sacada, às vezes a tua amiga tem uma sacada um pouco diferente que te faz lembrar alguma coisa. Então, isso é bom para o trabalho em grupo. Vocês entenderam o lado positivo? Tem. Só que para o trabalho em grupo dar certo, todo mundo tem que estar na mesma sintonia, na mesma pegada, na mesma vontade. Senão não dá certo. Se um facocar, é mais fácil esse um levar todo mundo do que todo mundo levar esse um. Então, tomar cuidado, selecionar bem esse grupo que você vai montar. Ok? Falei, vou falar de mim. Sim, eu tive uma época que fiz trabalho em grupo. E, aliás, faço trabalho em grupo na faculdade.
Tem uma época que eu tive que estudar em grupo também. E tem uma época que eu tive que estudar sozinha. Vou fazer depois um vídeo mais pra frente contando um pouquinho de como foi minha trajetória para entrar. Já que eu já pincelei, que foram 6 anos, que eu tive que aprender como eu ia estudar. Mas só para vocês entenderem, como eu fiz para estudar sozinha? Do mesmo jeito que eu tenho falado em todos os vídeos, sentando o popozinho para estudar. Sozinha. O que foi bom e o que é bom você estudar sozinho também, além do grupo? Porque você ganha a expertise. Você ganha conhecimento para você passar para o seu grupo. Não adianta você chegar lá totalmente noob. Não adianta você chegar lá totalmente sem conhecimento nenhum. Você precisa ter um conhecimento prévio para você poder ajudar os outros também. Então, estudar sozinha, eu fiz e muito. Foram muitos anos sozinha. E tive um tempo também em grupo. O que eu achei das duas partes? Eu achei que cada uma delas complementa a outra, como eu tenho falado. O meu solitário, o meu sozinho, fez eu descobrir quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. O meu grupo favoreceu os meus pontos fortes e auxiliou os meus pontos fracos. Por isso também é bom estudar em grupo e por isso também é bom estudar sozinho. Os dois andam atrelados. Deu para entender? Para finalizar, eu tenho que deixar algumas dicas, porque senão esse vídeo fica um pouco sem fundo, sem motivação. Quais são as dicas que eu dou para quem vai estudar em grupo? Primeiro, selecione o grupo. Selecione os teus amigos que vão te auxiliar. Ai, Camila, você está falando que é para eu fazer acepção de pessoas? Não. Eu estou falando que é para você selecionar os pontos fracos e fortes de todo mundo. Tem o teu amigo que tem um ponto fraco, assim como você tem um ponto fraco. Tem o teu amigo que tem um ponto forte, assim como você tem um ponto forte. Todo mundo pode se auxiliar, se vocês se juntarem para fazer. Então, assim, selecione ou dê os teus amigos, falam, gente, vamos fazer um grupo então para estudar, para passar no vestibular. Quais são, joga para o grupo, quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E aí todo mundo vai se auxiliar. Lembra? Ponto, seleção, ponto em comum. Todo mundo tem que ter um ponto em comum, que é o quê? Passar no vestibular de medicina, passar no vestibular para uma determinada faculdade, passar de média, passar de ano, passar de semestre. Todo mundo tem um ponto em comum. Então, vocês precisam estar em ponto em comum. Outra coisa, selecione o material prévio. Não deixa para, ai gente, quando chegar lá na hora a gente decide o que vai fazer. Não. Organize-se, faça uma seleção de material prévio. Terceira e última coisa para encerrar, porque esse vídeo já está imenso. Estude antes. Faça um estudo prévio. Como é que eu vou saber o que eu tenho dúvida se eu nem sequer peguei o livro para tirar alguma dúvida? Não tem como. Então, estude antes de chegar no seu grupo de estudo, porque daí você já tem dúvidas sobre o que você vai querer tirar com o teu colega. Senão você vai chegar lá e vai perguntar assim, então, ele vai perguntar para você, né? Então, o que você tem dúvida? E você vai falar, então, não sei. Isso não é bom. Isso é nadar em círculo. Para vocês nadarem reto, para frente e avante, você tem que saber quais são as suas dúvidas para ele sanar. Deu para entender? Deu para entender a pegada? Grupo é bom. Grupo é muito bom. Mas tem que saber o momento certo. Fechou, gente? Então, fica assim. Vocês se inscrevem nesse canal, porque olha, hoje foi uma aula. Foi uma aula, hein? Então, você faz o favor de deixar seu like agora, se inscrever nesse canal e compartilhar para geral que tá com dúvidas sobre isso. Beleza? Fechou? Vejo vocês na próxima sexta-feira. Um beijo!